Por que que eu tiro essas marcas? Bom, para quem está começando, muitas vezes você vai acabar desenhando e não sai muito certo, né? A vantagem de comprar uma peça laser é que o risco já está ali e você pode seguir o risco. Só que a desvantagem da peça laser é que quando você vai fazer movimentos mais livres, né, como do cabelo, da barba, do bigode, você acaba tendo que se limitar a um risco que muitas vezes não é o risco que você queria. Ou você queria deixar um pouquinho mais solto, mais livre. E por ter a marca, você não consegue fazer da sua forma, porque senão ele fica registrado ali nesse cantinho, certo? Então, por isso, nós passamos a massa corrida para tirar esses efeitos e agora sim nós vamos pintar, então, a carinha do nosso Noel. Para isso, eu vou utilizar a cor amarelo pele da Acrylex, que é a cor que eu utilizo para passar o fundo mesmo, tá? Vou colocar aqui e vou pintar todo o rostinho de amarelo pele. Então, terminamos agora de passar o fundo no rostinho do meu Noel. Já passei aqui o amarelo pele e vocês viram que eu já tenho um olho pintado. Mas o outro eu vou fazer com vocês para que vocês percebam, certo? Aqui eu fiz sem respeitar muito o risco. Por quê? Porque eu vou ter movimentos soltos, tanto no chapéu quanto no cabelinho e bigode e barba também. Então, eu vou mais ou menos fazer a sombra do rostinho e depois vou dar acabamento final com a barba e o cabelo do Noel. Por que que eu não pintei? Vamos pegar aqui a cor mineral e eu vou pintar agora o olhinho por completo com o mineral, ou branco também, tá? Vocês façam da cor que preferir. Vocês podem estar me perguntando agora, mas por que que você pinta todo o olho, sendo que a parte de baixo é branca e a outra é preta ou sépia? Por que que você faz isso? Justamente porque quando você pinta um olho, você tem os cantinhos dele, quando ele já veio desenhado como esse, olha, ele já veio desenhado o contorno preto. Então, já que ele veio desenhado, como é que eu vou fazer, né, para pegar um pincel e pintar bem no cantinho? Eu teria que ter um pincel pequeno, quase bem fininho, para fazer esse canto. E toda vez que eu passasse o pincel aqui nesse cantinho, talvez formasse um acúmulo de tinta, que isso é o que deixa muitas marcas nos olhos. Por isso eu gosto de pintar assim, por completo, inteirinho, e depois fazer a cor mais escura. Vou secar nesse momento. Prontinho. Então, agora, eu já tenho o rostinho pintado com amarelo pele e o outro, os olhos também já feitos. Então, vamos trabalhar agora aquela cor rosadinha do rosto do Papai Noel. Para isso, nós vamos flotar. Flotar, vocês já sabem o que é. Tenho vários vídeos um pouquinho antes,
né? No início dentro do meu canal mesmo, procure o que é flotar e as formas de flotar. E nós vamos agora então fazer o flotado do rostinho. Para isso, vou começar com o amarelo pele. Desculpa, eu pintei com amarelo pele e nós vamos fazer com a cor pele. Então, o primeiro flotado do meu Papai Noel. No nariz, vamos fazer um flotado em C. Vou pegar aqui, tirar o excesso no meu pincel. Como ele tem um nariz grandinho, eu vou fazer por etapas para que fique bem bonito. Venho fazendo um flotado em C, nesta lateral do nariz. Ok. Se você quiser, pode usar um mop, né? Eu vou usar um pouquinho aqui para tirar as marcas da pincelada. Vou fazer também do outro lado. Antes de secar, já retire todas as marcas que talvez tenha ficado com o seu flotado. Olha, já vou passar aqui um pouquinho o pincel só com água para tirar as marcas mais fortes que ficaram ali. Como o nariz do meu Papai Noel é grande, eu consigo fazer a outra etapa aqui sem ter problemas com o outro lado da minha pintura. Olha só. Venho aqui, faço um flotado em C também do outro lado. Momento agora de secar, mas eu vou aproveitar, eu tenho que retornar, que eu não vou encostar nesse momento e vou fazer fora do nariz também a sombra projetada do meu nariz no rostinho. Aqui eu tenho uma sombra projetada, o nariz projeta uma sombra para cima do rosto e eu represento com uma sombra também um pouquinho mais larga aqui nesse meinho. Bato o mop também para tirar um pouco do excesso. E vou aproveitar agora e fazer já a sombra das bochechas. Depois a gente seca e vamos para os lugares aonde eram encontros, por exemplo, eu tenho que fazer um flotado na parte de baixo do nariz. Mas se eu fizer aqui agora, eu vou tirar os dois lados que eu já fiz. Então, eu vou aproveitando e vou fazendo em outros lugares para que a minha peça, eu não fique o tempo inteiro secando a minha peça. Olha lá. Faço aqui embaixo a bochecha dele, bato um pouquinho do mop. O mop, ele é o nosso auxiliador quando nós temos um flotado maior, né? Aqui passou um pouquinho dentro do olho, já vou limpar antes de secar. A gente consegue fazer isso antes, né? E o mop, ele nos auxilia a espalhar um pouquinho, a suavizar o nosso flotado. E eu vou estar também trabalhando aqui na parte do outro lado, o meu flotado da bochecha. Bato o mop também para suavizar. Sem secar ainda, vou fazer a sombra que o chapéu projeta no rosto. Ele tem um chapéu e esse chapéu faz com que a sombra se reflita ou seja projetada no rosto. Então, eu venho aqui embaixo e já faço a sombra do chapéu. Por que que eu estou fazendo aqui e não continuei lá? Porque nesse momento eu posso fazer uma sombra aqui sem precisar secar a minha peça, né? Eu posso vir, vou tirar um pouquinho o excesso, agora sim, então, eu vou secar. Vou fazer, então, aquela sombra que eu falei para vocês, que o nariz do Noel, ele é um nariz rosadinho, né? Por causa do frio. Então, a gente representa essa sombra aqui de baixo um pouquinho maior. Então, eu venho agora unindo os meus dois flotados que eu fiz em C, na lateral, e vou unir para fazer um pouquinho de luz na ponta do nariz. Nós vamos colocar uma outra cor ainda, então, ainda vai mudar um pouquinho. Vamos limpando tudo que ultrapassou, né? Deu uma ultrapassada ali. Já aproveito, me desço um pouquinho também, porque a próxima etapa vai ser flotar o olho. O olho é um buraquinho, então o que acontece? Eu represento a sombra que esse buraquinho faz, né, ao redor
desse buraquinho, que o olho parece que ele tá mais afundadinho. Então, a gente tem sombra nesse buraquinho. E eu represento ao redor do olho essa sombra. Olha lá. Vim deste lado. Se eu vier do lado de cá, eu posso acabar tirando o outro lado. Eu tenho que fazer com muito cuidado para não retirar o outro lado. Meu pincel não pode encostar na parte que eu já fiz, porque ainda está molhada. Venho então aqui com cuidado e vou representar o outro lado agora da minha sombra no olho. Prontinho. Do lado de fora não vou ter tanto problema, porque não vai encostar o meu pincel, então eu posso fazer com tranquilidade. Venho então do lado de fora do olhinho, e aqui nós temos a pálpebra, que é o início dos cílios, aonde ficam os cílios do Noel. Então, eu não vou até em cima, eu vou até este ponto, aonde vai vir aqui, ó, o movimento da pálpebra e dos cílios. Depois eu mostro para vocês. Então, já faço a curvatura como se fosse, olha só, venho com o pincel como se eu estivesse fazendo o desenho de um cílio, para já deixar pronto para fazer depois. Ele fica com esse cantinho ali. Venho do outro lado e faço a mesma coisa. Trago a pincelada até um pedaço onde vai iniciar a pálpebra. Como é que eu sei que inicia a pálpebra? Aonde, antes de secar, venho acompanhando o olho como se eu estivesse desenhando um cílio, olha lá, ó. E tirando o excesso de tinta que ficou ali. Então, eu já venho preparando, tirando esse excesso de tinta. Vou secar um pouco agora. Vou ter também a sombra projetada do cabelo no rostinho do Noel, que fica aqui do ladinho, olha. Temos um cabelo aqui também. Lembrem que eu passei a massa para depois fazer um cabelo mais soltinho, mais natural. Então, nesse momento agora, eu vou só fazer a curvatura. Quando eu estiver entrando com o cabelo, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Mas vai ser para uma próxima etapa, ok? Faço na lateral também uma sombra projetada do cabelo no rostinho do Noel. Então, nós temos aqui a primeira etapa do nosso Noel prontinha. Temos o rosto do nosso Noel já flotadinho para estarmos adiantando a nossa peça. Mas o Noel, ele tem um rostinho um pouquinho mais vermelhinho, né? E nós vamos representar um pouquinho dessa cor aqui, que é o cerâmica claro, que foi uma cor preparada, tá? Eu misturei um pouquinho do cerâmica com o amarelo pele e fiz o cerâmica um pouco mais claro. Então, vou pegar aqui agora um pincel de luz seca, um papel toalha e vou fazer, olha só, vou pegar o papel toalha, vou pegar um pincel de luz seca, não vou molhar o meu pincel na água, somente direto na tinta e vou limpar essa tinta que eu acabei sujando o meu pincel agora, vou limpar até que ela fique assim, ó. Eu estou passando e parece que não tem mais nada. Venho aqui na bochecha do meu Noel, no cantinho, ó, e vou fazendo um pouquinho de sombra, como se fosse um blush, né? Quase como se fosse um blush, mas na verdade aqui eu tô só colocando levemente a cor. Vou repetir, passar mais um pouquinho no meu pincel, porque a primeira hidratada, muitas vezes ele acaba não carregando o suficiente. Na segunda, ele solta mais a tinta. Olha só, aqui já está soltando um pouco mais. Então, eu venho e vou trabalhar nesse cantinho aqui, uma bochecha no meu Noel um pouquinho mais acentuada. Eu vou flotar também com o cerâmica claro, tá? Eu estou só agora aumentando um pouquinho mais. Prontinho? Fiz uma bochecha ali, vou fazer aqui também, como se fosse um pouquinho mais avermelhada. Faço do outro lado também. E devo secar, porque mesmo sendo uma tinta seca, eu preciso secar, porque senão, se eu passar agora uma tinta um pouco mais úmida aqui, um pincel úmido com tinta, ele vai entender como se eu quisesse lavar, né, o que eu fiz. Então, eu preciso
secar para que ele não retire a tinta. Vou secar então neste momento. Ok, e vou aproveitar agora o cerâmica para estar também aumentando ainda mais o flotado da minha peça, deixando o Papai Noel com uma corzinha um pouquinho mais vermelhinho. Pego aqui, vou dar o acabamento no meu flotado, olha, mesmo por cima daquele que eu já fiz. Olha lá, prontinho. Olha como ele dá um acabamento mais, como se ele fosse assim, mais vermelhinho, né? Tá mais corado. O frio faz isso, então o nosso Noel precisa estar mais avermelhadinho. Não tem problema, olha, que eu passei aqui para fora, porque eu ainda vou pintar a minha peça de outra cor aqui, né? Vamos pintar o cabelo, o bigode, a barba de outra cor. Então, eu posso fazer isso nesse momento. Vou dar uma avermelhadinha também no nariz, na parte de baixo. Olha lá, vem de uma forma suave, flotando aqui. Trago para cá, faço do outro lado também um flotado em C. Percebam que agora o meu flotado já não é mais tão largo quanto a primeira vez que eu fiz e a outra cor que eu usei. Por quê? Porque eu estou fazendo um degradê de cores. Eu não quero que a cor fique tão forte e acentuada, né? Então, por isso, eu estou fazendo, nesse momento, agora um pouquinho, uma cor assim um pouquinho mais clara, um pouco mais de água no meu pincel. Vou aproveitar aqui, ó, que já estamos na parte de fora, e vou fazer também por fora do meu olhinho. Tava muito aguado meu pincel, vou repetir este flotado. Enquanto seca um pouquinho o nariz, né? A gente vai dando os acabamentos. Chegou aqui em cima, eu posso usar a minha outra parte do pincel para limpar. Ele é quase como uma borrachinha, ele me auxilia na limpeza. Fiz este lado, vou fazer então, vou aproveitar agora este outro lado. Lembrem-se da pálpebra. Vai vir somente até um pedaço, olha. Aqui. E eu limpo como se estivesse limpando os cílios e fazendo os cílios. Vou secar. Vou fazer também na parte de baixo do nariz, também não tão acentuado como antes, né? Não vou acentuar tanto a cor. Vou deixar levemente mais aguado, mas posso sim agora fazer um flotado um pouco mais largo, sujando mais o nariz, olha lá. Podem ver que agora, nessa segunda tonalidade, eu praticamente não usei o mop. É porque uma cor reage sobre a outra e o flotado fica mais fácil de fazer, né? Então, ele fica mais tranquilo, não deixa tantas marcas. Por isso, dessa vez eu não estou utilizando tanto o mop, tá? Olha só, vou fazendo essa segunda etapa, limpo esse cantinho. Finalizamos então agora a parte do flotado. Vamos então flotar a parte de cima do nariz, um pouquinho de branco, só para dar, desculpa, eu estou fazendo com a cor mineral, só para dar também um realce aqui no nariz, como se fosse uma luz. Vou vir aqui, ó, não tem problema se eu misturar com um pouquinho do laranja e fazer uma cor mais suave. E vou estar trabalhando aqui, ó, um pouquinho de branco, que é o que traz um certo acabamento também, ó. Trago meu pincel
e viro para a parte suave, dar o acabamento dessa luz aqui. Aqui vou bater um pouquinho o mop, porque eu preciso ter um acabamento mais central, por isso eu joguei o acabamento do nariz mais pro meinho, certo? Agora, então, eu vou estar fazendo o flotado dos olhos, da cor dos olhos. O nosso Noel vai ter uns olhinhos azuis. Para isso, eu vou estar usando, deixa eu dar uma limpadinha, vou estar usando a cor amarelo, desculpa, azul bebê, para fazer um azul bem suave. Vejam que nesse olho que eu fiz no nosso Noel, nós representamos aqui duas partes do olho, né? Nós fizemos a esclera, que é a parte branca, e a parte preta, que é a pupila. Mas onde está a íris, que é a parte colorida do olhinho? É o que nós vamos fazer agora. Por que que eu não pinto uma parte de azul e depois uma parte de sépia ou preto? Eu gosto de fazer o azul em cima do preto para trazer mais suavidade, flotando. Olha só, eu venho trazendo em várias etapas, fazendo um flotado em C, da parte azul, suavizando o olhinho do meu Noel. Olha lá. Fiz uma parte dos olhos, vou fazer do outro lado. Pincel com bastante tinta, de uma forma bem larga, venho trabalhando o olho num flotado em C. Você ainda não sabe o que é um flotado em C? Dê uma olhadinha nos vídeos anteriores que eu falo sobre a técnica do flotar e lá eu te dou todas as dicas de como fazer o flotado de vários tipos. E vou fazer de uma forma mais aguada uma segunda etapa no meu olhinho. Faço em várias etapas para que ele realmente fique suave e que ele possa ficar com uma cor de azul bem bonita. Olha só. Venho agora com o meu pincel um pouco mais aguado, com mais água no pincel, um pouco de tinta, e faço então uma segunda etapa da cor azul no meu olho. Na parte de baixo ele se concentra mais e na parte de cima ele fica suave, formando um degradê. E isso faz com que a pupila, né, que é a parte preta do olhinho, ressalte um pouquinho mais, certo? Como o meu Noel, ele é um velhinho, né? Ele tem um olhinho azul. Nós vamos estar trabalhando agora a sobrancelha dele. Os cílios vão ser no sépia, para ficar mais aparente, para aparecer melhor. Para isso eu vou usar um liner. Vou pegar um liner aqui e vou estar colocando um pouquinho de água nessa minha gota de sépia que tá nessa bandejinha aqui. Venho aqui, coloco um pouco de água e vou fazer então o olho. Ó, podem ver que eu tô colocando a água com o próprio pincel que eu vou utilizar para fazer o cílio, para que não fique muita água, para que o meu cílio não fique transparente. Então, é com ele mesmo que eu carrego, giro meu pincel para que ele fique mais fino e venho então fazendo os cílios. Vou seguir aqui o movimento da pálpebra, dando um acabamento sempre de dentro para fora. Estou sempre vindo de dentro para fora, porque toda vez que eu pego o meu pincel, eu dou carga nele. Quando eu encosto o meu pincel na peça, ele tem uma carga mais forte. E quando eu levanto o meu pincel, ele fica mais suave. Então, eu sempre vou fazer o cílio de dentro do olho para fora. Faço um contorninho aqui, com a mão bem leve. Outro contorno deste lado, com a mão bem leve. Emendo aqui. E agora, vou seguir a pálpebra. A pálpebra do meu Noel está aqui. Então, eu tenho que seguir essa pálpebra para fazer os cílios de cima. Olha só. Venho aqui e faço esses cílios. Formei a pálpebra do meu Noel aqui, certo? Do outro lado, farei a mesma coisa. Não importa se você começa contornando ou começa fazendo cílios. Aqui a ordem não vai alterar em nada, tá?
O importante é que você faça eles ficarem perfeitos. Uma dica muito importante, se você é destro, quando você vai fazer o olho do lado esquerdo, muitas vezes se você fizer virado para você, quando você for fazer desse lado, você perde o olhar, você não consegue olhar para o que você já fez lá do outro lado. Então é interessante você fazer este lado de ponta cabeça, porque você visualiza os dois lados juntos, né? E quando você for fazer o de frente, você faz realmente observando o outro lado. Venho aqui seguindo a pálpebra, olha lá, e vou fazer os cílios desse lado. Os cílios daqui ficaram um pouquinho mais grossos, eu peguei um pouco mais de tinta. Vou dar uma carregada um pouquinho mais nesse, olha. Prontinho. Ok. Deu super certo. Meu olho está pronto. Ah, Silvana, mas e aqui? Olha, parece que ficou muito branco aqui ao redor do nariz. Você não vai fazer nada? Não, por enquanto não. Por quê? Depois eu posso vir e pintar um óculos. Eu ainda tenho bigode para fazer nessa região, ainda tenho que fazer um flotado um pouquinho mais escuro depois. Então, nesse momento, eu não vou fazer nada. Vou fazer uma marcação agora com a cor mineral e depois passo o branco, né? Vou vir aqui e fazer uma marcação da sobrancelha. Para que eu faça a sobrancelha do lado esquerdo, né? Eu utilizo a mesma dica de virar a peça de ponta cabeça para saber aonde que eu vou começar. Então, aqui eu só vou trabalhar um risco, sabendo aonde que eu vou começar. Vou me basear pela altura dos cílios e venho aqui fazendo um risquinho para baixo com o branco. E vou basear o início da minha sobrancelha aqui, também me baseando com os cílios. A altura eu estou conseguindo enxergar, então eu venho e faço um risquinho. Risquinho feito, agora eu vou dar uma acentuada na minha sobrancelha. Venho fazendo risquinhos para cima, olha, meio revoltadinhos, para dar a impressão que ele realmente é uma sobrancelha mais carregada, mais grossa, né? E conforme eu vou chegando na ponta, eu vou deitando o pelinho e vou afinando o pelo, para justamente fazer um pelinho mais claro. Depois eu venho com um pouco de branco, por isso que eu comecei com o mineral. Do outro lado, viro de frente para mim e vou fazer a mesma coisa. Olha lá. Puxo uns pelinhos mais altos. Aqui também já vou consertando, que eu vou vendo que eu vou fazendo do outro lado. Faço uns pelinhos mais revoltadinhos, né? Porque sobrancelha de velhinho já é toda espalhadinha. E venho trabalhando aqui, afinando a parte de baixo. Como que eu vou fazer o brilho do meu Noel, do olho do Noel, né? Com esse tamanho de olho que eu tenho. Eu tenho aqui um olho bem grande, certo? Olha lá como ficou legal. Venho dando uma acentuada aqui, fazendo uns cabelinhos mais revoltados. Agora eu tô visualizando ela de ponta cabeça, certo? E agora, então, eu vou fazer um brilho no olhar. Por enquanto, eu só fiz o olho. Aquela parte branquinha é o brilho que a gente põe no olhar do Noel. Então, para isso, eu vou pegar um pincel aqui, olha só, que ele tem uma base bem grande. E eu vou utilizar esta parte aqui, que eu coloquei um pouquinho do mineral, e vou colocar um pouco de água. A água vai fazer com que a minha tinta fique mais assentada e não fique uma bolinha muito gordinha, a ponto de formar uma torre e ficar quase como se fosse uma textura. Para que isso não aconteça, então, eu misturo água na tinta. Então, faço o carimbo do meu pincel lá, olha só. Venho aqui e faço o carimbo do meu pincel. E dou uma arrastadinha para que ele fique suave. A água vai fazer com que essa tinta se assente e ela não fica uma marca forte, tá? Olha só, que legal. Temos dos dois lados, né? Ali eu sujei um pouquinho, então eu posso vir com o meu pincel úmido de água, tirar essa sujeirinha e pronto. Olha lá,
Ok. Se ficar muito transparente quando secar, eu venho depois e faço uma segunda, repito o processo para que ele fique de novo mais clarinho, mas eu prefiro fazer aguado porque não fica aquela montanha, não fica aquele relevo que dá uma sensação estranha no olhinho, certo? Eu vou fazer um brilhinho aqui do ladinho também, olha, pequeno, para dar um charme. Como o olho do meu Noel ele é grande, eu tenho a possibilidade de fazer alguns detalhes para dar um charme no olhinho. E vou fazer um reflexo de luz saindo desse pontinho, olha. Venho aqui e faço um reflexo de luz no olhinho. E faço outro reflexo de luz desse olhinho aqui também, olha. Prontinho, olha lá. E o olho do meu Noel, o rostinho do Noel, já está pronto. Por que que eu faço isso primeiro? Justamente pelo fato de que eu vou agora começar a pintar chapéu, essa aba aqui do chapéu, que é aquela parte do pompom. Vou fazer o cabelo do Noel, a barba e o bigode. E eu preciso que esse meu Noel esteja pronto o rostinho, porque eu vou começar a jogar os pelos do cabelo para dentro e os pelinhos do pompom aqui de cima do chapéu também para dentro. Por isso eu passei a massa corrida, para não deixar marca nenhuma e deixar uma pintura mais livre e mais solta. Certo? Espero que vocês tenham gostado da dica. Vou fazendo cada etapa do nosso Noel e gravando aqui para vocês, né? O Natal está chegando. Este aqui vai ser um suplá para decorar a mesa. E depois de pronto você vai ver que a sua mesa pode realmente ficar lindíssima, muito bem decorada, ok? Então até a próxima semana e eu vou estar ensinando cada etapa deste Noel para você.